Gente, olá, tudo bem? Eu sou a Elizabeth, sou gestora governamental de Planejamento, Orçamento e Gestão da Secretaria de Planejamento do Estado aqui de Pernambuco. E a gente vai falar um pouquinho hoje do modelo de gestão Todos por Pernambuco, tá? Mas para a gente entender o que é o modelo de gestão, o que seria um modelo de gestão de fato, né? Vamos começar para poder entender de maneira, parte a parte. Vamos pegar as palavras e tentar compreendê-las melhor. O que seria o modelo? O que será? Não é bem disso que a gente está falando, né? Então, modelo tem origem no latim, significa molde, forma, e é algo que deve ser seguido, tá? Então, isso é o que a gente chama de modelo, né? Na nossa linguagem, vocabulário comum. Ele é pessoal, ou seja, cada um tem um modelo que se adequa a si, né? Então, você pode achar que o seu modelo, o seu jeito de se vestir é melhor que o meu, ou é mais adequado a você, na verdade. Eu já acho diferente, e assim, ele é bem pessoal. E é escolhido, né? A gente escolhe o modelo que a gente vai seguir, não é algo imposto. E a gente diz que ele é ideal, né? Ele abarca o máximo de variáveis possíveis, ou seja, eu procuro aquele que mais se adequa à minha realidade. E ele pode ser dinamicamente comparado, ou seja, ele é mutável, ele vai evoluindo com o tempo, com as circunstâncias e tudo isso. Já olhando para a palavra gestão, a gente pode dizer que gerir é organizar os recursos financeiros, materiais e humanos de uma instituição através de técnicas adequadas. Organizar é um processo racional e sistemático, né? Existe toda uma lógica para a gente fazer uma organização, para a gente organizar alguma coisa, senão não seria organizar, né? E técnicas adequadas são saberes que a gente aprende mediante alguma formação ou aperfeiçoamento durante anos, né? A gente vai adquirindo saberes, técnicas, procedimentos para que a gente possa utilizá-los no dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente juntando esses dois conceitos de modelo de gestão, a gente tem o conceito do que seria um modelo de gestão. O modelo de gestão é um conjunto de técnicas e procedimentos necessários para gerir uma instituição com base em modelos já existentes ou adaptados para estratégia e realidade organizacional. É muito importante esse finalzinho aí do conceito, né? Ele tem que estar adequado à realidade organizacional. Então, um modelo de gestão utilizado pela organização A e que dá super certo, não necessariamente vai ser utilizado por uma organização B e vai dar certo também. Então, são coisas importantes da gente pensar e sempre olhar, a gente vê, poxa, uma empresa tal, um órgão X. Quando eu falo organização, eu quero falar de empresa, instituição, pública ou privada. Então, o modelo que se utiliza na organização não necessariamente vai ser adequado a outra organização, tá? Então, falando de organização, qual seria a maior organização do estado de Pernambuco? Será que vocês conseguem dizer para mim qual seria essa organização? Seria o próprio estado de Pernambuco, né, que tem 67 órgãos, dos quais 23 são secretarias, tem um orçamento anual de 31 bilhões, tem mais de 130 mil colaboradores e o maior portfólio de produtos e serviços e a maior carteira de clientes do Estado. Então, o Estado por si só, por já ser uma organização, ele demanda gestão, né? No curso de gestão pública vocês puderam ver esse conceito aí de gestão mais elaboradamente. E é uma organização de tiro curto, ou seja, ela demanda um foco em resultados e transformação da realidade. Como assim? A gestão do Estado ela dura 4 anos, né, que é o tempo do mandato do governante. Então, ela precisa dar resultados nesses 4 anos. Então, obviamente que a gente precisa estabelecer um plano que tenha uma perenização maior, que dure mais tempo, né? Até porque o Estado não dura só aqueles 4 anos, é a gestão. Mas, claro, o gestor, né, o governador, o presidente, o prefeito, ele precisa dar resultado naqueles 4 anos, por isso que a gente chama de organização de tiro curto. E tem que ter um foco muito em resultado para conseguir isso, como eu falei anteriormente, porque o Estado, a organização Estado, ela trabalha com o quê? Com transformação da realidade para a sociedade tem que sentir essa transformação. E como a gente viu diante desses números, é uma organização complexa, então ela demanda unicidade e integração. Então, o Estado ele é composto de todos esses órgãos e secretarias que eu falei. Então, se elas não estiverem olhando para o mesmo lugar, buscando os mesmos objetivos, com essa unicidade e integração, provavelmente não vai dar certo. Então, o modelo de gestão com foco em resultados, que precede o planejamento, é disso que a organização Estado precisa. Não adianta a gente planejar várias coisas sem saber e sem pensar como funciona o Estado e do que ele precisa. Então, um modelo de gestão para o Estado, ele deve vir antes do planejamento, certo? E aí, a gente vai começar a falar agora do modelo integrado de gestão Todos por Pernambuco, que é um modelo adotado por Pernambuco para gerir a sua máquina, né?
Então, falando desse modelo, ele tem alguns pilares de construção que são importantes. O deles, o primeiro, né, que pela importância que tem, é o ciclo PDCA, que ele tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão. Então, ele se divide em 4 principais passos, né, que é o planejar, o executar, o checar e o agir. Então, para cada um desses passos, existem rotinas específicas que têm que ser implementadas, já são previamente estabelecidas pela organização, visando sua melhoria contínua. Aí a gente fazendo o paralelo, né, entre o PDCA e o ciclo de gestão de políticas públicas, o modelo ele traz essa unificação, né, e ele faz o paralelo entre as etapas do PDCA e as etapas do ciclo de gestão de políticas públicas que a gente viu no módulo anterior de gestão de políticas públicas. Então, a gente vê aí quais são as etapas correlatas. O P do PDCA corresponde à formulação, o D ao I e assim sucessivamente. Então, esse é o paralelo que o modelo faz entre o PDCA e o ciclo de gestão de políticas públicas, certo? Então, os demais pilares para a construção, além do PDCA, o modelo exige uma disciplina nas rotinas do ciclo de gestão, né? O modelo também contou com a direção top-down do processo de planejamento. Vocês também já estão azeitados nesse conceito. Como a gente falou anteriormente, o Estado é uma organização muito grande que exige justamente essa unicidade e integração. Então, é muito difícil você conseguir unicidade e integração fazendo um modelo que parta das bases para o topo, né? Que era o que a gente tinha antes até do modelo Todos de Pernambuco. Então, a gente tendo uma estratégia que parte de cima, do topo da organização, a gente consegue uma integração maior entre as partes desse todo. O modelo ele também trouxe a reaproximação do planejamento com o orçamento, ou seja, a estratégia do governo, junto com os instrumentos legais de planejamento, PPA, LDO e LOA, e com o planejamento estratégico organizacional de cada órgão, estão alinhados de maneira que eles falem e converjam para o mesmo lugar. E aí a gente consegue, assim, esse alinhamento dinâmico dos instrumentos de planejamento. Então, a gente tem o ciclo PDCA aí, dentro do modelo Todos de Pernambuco. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver cada elemento desse PDCA de maneira destrinchada para ver quais foram as ferramentas e técnicas que o governo de Pernambuco resolveu utilizar para cada fase do modelo dentro do seu modelo de gestão Todos de Pernambuco. Até lá!